Boa tarde, amores, tudo bem? Bom, nós vamos para a página 88 de língua portuguesa. Tô um pouco resfriada, então minha voz está um pouco afônica, tá? Mas vamos lá. Então, nessa unidade, nós aprendemos algumas coisas e aqui é para a gente lembrar, né? E também tirar as dúvidas que ficaram durante a unidade, tá? Então, nós aprendemos sobre plural, quando eu escrevo o S no final das palavras, ou seja, quando eu tenho mais de um objeto, eu tenho dois objetos, eu tenho que usar o S. Só que no plural nós aprendemos várias coisas, principalmente vai depender muito a palavra das terminações dela, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, a palavra embalagem, quando ela vai para o plural, o M no final não fica M mais, fica NS, né? Então nós trocamos o M pelo NS. Ao invés de ficar embalagem, fica embalagens, tá joia? Então, nós temos as palavras no plural, o singular é quando eu tenho apenas um objeto, então eu escrevo a palavra sem o S no final. Depois, substantivo comum, que é tudo aquilo que dá nome aos seres, né? O substantivo comum são aqueles de nomes comuns, que tem várias coisas dele no mundo, por exemplo, cadeira, almofada, régua, lápis, agenda, tá? Tudo isso é substantivo comum. E o substantivo próprio, que são os nomes. Normalmente nome de país, nome de cidade, nome de estado, o seu nome, o nosso nome, é tudo substantivo próprio, tá? Então aqui você vai enumerar os quadrinhos de acordo com o que é cada um. Então o primeiro quadrinho fala assim, faz referência a apenas um elemento. Então você vai colocar número 2, porque é singular, você vai colocar o número 2 no quadrinho. Depois o próximo, faz referência a mais de um elemento. Então, você vai colocar número 1, que seria o plural. Depois, nomeia um ser em particular. Então, se nomeia um ser em particular, é substantivo próprio. Então, você vai colocar o número 4. Nomeia todo e qualquer ser do mesmo tipo, que aí é o que a prof falou. Aí você coloca o número 3, que é o substantivo comum, tá bom? Para formar o plural das palavras que terminam com a letra Z, acrescentamos sempre o ES. Por exemplo, eficaz. Se for no plural, vai ficar eficazes. Então, nós colocamos o ES no final, tá? Depois, no próximo pontinho, as reticências são usadas para que pinte as respostas corretas. O que é a reticência? Reticência é aqueles 3 pontinhos que nós colocamos no final da frase. Às vezes, nós copiamos um trecho de um texto e nós não queremos copiar mais. Então, nós colocamos os 3 pontinhos, tá? Então, a reticência, ela vai dar ideia de interrupção, você pode pintar o primeiro quadrinho, e ela vai indicar a supressão de trechos de texto, ou seja, é isso que eu disse, quando nós tiramos um pedaço do texto e não queremos escrever o parágrafo todo do texto, só uma partezinha, nós usamos a reticência. Por quê? Porque eu sei que ainda tem mais partes do texto faltando, tá joia? Então, você vai pintar o primeiro e o último quadrinho. Depois, próximo pontinho. Palavras terminadas em R fazem o plural com acréscimo de ES ou EZ. ES, tá? É aquilo que eu falei. Palavras terminadas em R é a mesma coisa. Por exemplo, fazer termina em R. Se for para o plural, fica fazeres, tá joia? Outra palavra, amar. Se for para o plural, vai ficar amares, tá joia? Então, muda, coloca o S no final também. Depois o próximo, antes das letras P e B, usamos a letra, essa você sabe, letra M. Sempre antes de P e B, usamos M, então isso não vai mudar nunca, tá? Depois, antes das outras consoantes, usamos a letra N, tá? Então, o M nós só usamos antes de P e B. Nas demais é sempre o N. Para formar o plural das palavras finalizadas em M, trocamos o M por NS, que é aquilo que eu falei. Por exemplo, carruagem, bagagem, filmagem, tudo que termina com M no final, quando vai para o plural, você tira o M e coloca NS.
Então, fica bagagens, filmagens, tá? E imagens, bobagens, tudo com NS no final, no plural. Depois, último pontinho. Uma maneira de formar o plural de palavras finalizadas em L é trocar o L e a vogal que o acompanha por ais, és, is, ois, uis, tá? Então, sempre as terminações vão ficar assim. Então, sempre que tiver L, dependendo da palavra, por exemplo, farol, vai ficar faróis, tá? Difícil, vai ficar difíceis, tá? Então, não esqueçam disso, tá joia? Então, eu quero que vocês, assim, vejam, revejam essa unidade, venham que vocês têm dúvida, tá? Até para mandar mesmo para Pro no meu privado perguntando, tá? Por quê? Porque essas 2 semanas praticamente vai ser uma revisão aí. Então, quero que vocês revejam a apostila. Quem não terminou, quem tem lição atrasada para colocar em ordem, aproveita essas 2 semanas aí antes da prova, tá? Nós estamos aí com um tempinho para poder fazer isso, tá joia? E aí nós vamos terminando as outras atividades. Ó, um beijo, fiquem com Deus, tá?